Iniciaremos hoje o nosso estudo de tabela de dispersão, ou então tabela hash. Ok? Então, primeiro a gente vai entender o acesso direto. Qual é a ideia do acesso direto? Então, eu vou te entregar uma tabela que tem tamanho M e vou te entregar N chaves, ou seja, esse N é a quantidade de chaves que você tem. Ok? Por exemplo, né? Se você tem as chaves, aí você tem a chave 01, a 03, a 00, a 02 e a 05 e a 04. Então, como é que você vai colocar lá na tabela? Qual tabela você iria escolher para você colocar esses valores? Aí você pode me falar, olha, professor, é evidente que como você tem todos os valores de 0 até 5, então você simplesmente bota em um vetor de tamanho 6, né, que vai do 0 até o 5. Então, simplesmente bota lá na sua tabela que tem exatamente esses valores. Aí, como é que você vai guardar esses valores lá nessa tabela? Aí você pode falar da mesma forma. Basicamente, você guarda o 0 no 0, lá na posição 0, o 1 na posição 1, o 2 na posição 2, o 3 na posição 3 e o 4 na posição 4 e o 5 na posição 5. Ok? Então, simplesmente, segue a ideia aqui, que a gente vai colocar o 1 aqui, no caso, na posição do 01, né? O 3 na posição 03, o 0 na posição 00, o 2 na posição 02, 5 na posição 05 e o 4 na posição 04. Nesse caso aqui, M foi igual a N, né, que eu esqueci aqui de falar, né, porque eu tenho a mesma quantidade de chaves, eu tenho que o tamanho da tabela é exatamente a quantidade de chaves que eu tenho, né, aqui no caso eu tenho tamanho 6 lá da minha tabela e tenho N chaves para colocar nessa tabela. Mas isso nem sempre pode ser assim visto lá no seu problema, tudo bem? Lá no que você está tentando resolver. Nem sempre você vai ter essas chaves lá bonitinhas do jeito que está aqui, né? Do 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, talvez você tenha que fazer um trabalho, né, que não tenha essas chaves em sequência, tudo bem? Então, como é que você faria utilizando essa ideia do acesso direto, né? Então, ó, nesse exemplo aqui, a gente pode perceber que a quantidade de chaves, né, ela é menor do que o tamanho lá da sua tabela, ok? Então, aqui você tem o 3, o 5, o 0, o 1, o 7 e o 4. Aqui você pode notar que está faltando o 2 e o 6, entendeu? Então, seguindo a mesma ideia lá do acesso direto, né, a gente vai ter M menos N espaços vazios lá na sua tabela, que você não vai utilizar, tudo bem? Isso se você seguir a ideia do acesso direto, né? Então, aqui, seguindo a mesma ideia lá do acesso direto, o 3, você coloca lá na posição 3. O 5, lá na posição 5. O 0 na posição 0. O 1 na posição 1. O 7 lá na última posição. O 4 lá na posição do 4. E aqui, como eu falei, né, ó, aqui você não vai usar esse espaço que é o 02 e nem o do 06. Então, qual é o problema do acesso direto? Tudo bem? Você pode até pausar o vídeo e pensar um pouquinho, né? Claro, aqui é evidente que a gente vê que tem alguns espaços vazios aqui para alguns casos, né? Mas isso pode piorar, entendeu? Então, qual seria um caso pior aqui? Pausa o vídeo, pensa um pouco aí. Então, vamos lá dar prosseguimento aqui. Seguinte, qual é o problema do acesso direto, né? Qual é o problema do acesso direto?
Se você pegar um exemplo, né, que tenha n igual a 2 e m igual a 1 milhão, ou seja, você tem duas chaves e você tem 1 milhão de espaços lá na sua memória, e você está utilizando o acesso direto, que é exatamente isso, você colocar o 0 no 0, 1 no 1, 2 no 2, entendeu? Então, se você tem duas chaves e você está precisando fazer o acesso direto, e para essas duas chaves você vai precisar de 1 milhão de espaços lá, isso vai ser um problema grande, né? Porque você está desperdiçando muita memória aqui nesse caso, entendeu? Que, por exemplo, aqui, ó, se temos que n igual a 2 com chaves, você só tem a chave 0, tudo bem? Você tem unicamente a chave 0, e essa chave aqui, tudo bem? 999.999. Tudo bem? Então, você só tem essas duas chaves. Então, se você for utilizar o acesso direto para colocar a chave 0 na posição 0 e a 999.999 nessa mesma posição, entendeu? Você vai ter que ter uma tabela que tem o tamanho, ó, 1 milhão, tudo bem? Então, claramente você vai ter muito espaço aqui que não está sendo utilizado. Isso é ruim, né? Você tem 1 milhão de passos e você só usa 2 dessa quantidade grande de espaços de memória, né? E na computação a gente sempre tenta diminuir isso porque memória é caro, né? É muito caro memória. Então, aí aqui, como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente resolve esse problema, entendeu? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho como você faria para você resolver esse problema. Claro, né? Com acesso direto não dá mais, mas assim, a gente tenta sempre conseguir, ou então busca, né? A gente sempre lembrar da ideia lá do nosso acesso direto, não para você colocar exatamente lá na mesma posição lá da memória, né? A chave, né? O 0 no 0, 1 no 1. Mas a ideia de que é muito rápido, né? O acesso direto ele é muito rápido. Porque você já sabe onde você tem que ir, né? Tipo, se você pega lá a chave 100, você vai logo lá para a posição 100, você não precisa estar percorrendo a tabela para saber se o 100 está lá ou não, entendeu? Você simplesmente vai naquele compartimento que você já sabe que ele vai estar lá, né? E você vê se ele está lá ou não, né? O 100. Isso funciona para cada chave, ou seja, é muito rápido, né? A ideia aqui é a gente continuar com essa rapidez, né? De você ver se você tem aquele elemento ou não. Então, pausa o vídeo e pensa um pouquinho como você faria essa resolução aqui desse problema, né? De você não precisar de vários espaços de memória, né? Então, dado que você pausou, né? É o seguinte, então, você pode pensar, então, professor, é só a gente pensar alguma coisa, né, na qual a gente vai pegar essas chaves, né, para colocar lá na sua tabela, de um modo que eu já saiba logo onde é que essa chave ela vai estar. Tudo bem? Porque lá no acesso direto eu tinha certeza, né? A chave 1000 ela vai estar lá na posição 1000. Então eu tenho que criar algum mecanismo, alguma coisa, para dizer, a tabela é bem menor do que 1000, né? Então 1000 ele sempre vai estar em uma certa posição lá da tabela. Entende? Então a ideia é essa, né? A ideia é você transformar cada chave em um valor lá no intervalo de 0 até m-1, que é um compartimento lá da tabela, né? Através de uma função de dispersão. E essa ideia, né, essa solução, né, de você pensar aí, só você pensar de um modo inteligente, você sempre vai ter aquele acesso lá. Claro, tem que ser de modo rápido, né? Também eu não vou poder ficar pegando uma chave, precisar fazer vários cálculos, várias coisas, para ter essa posição da tabela que eu vou colocar a chave, né?
Então aqui, ó, a ideia é a gente fazer o quê? A ideia é a gente vai pegar esse conjunto de chaves, aí para colocar lá na tua tabela, tu vai usar uma função, tudo bem? Uma função de dispersão, tá? Você vai usar um mecanismo para você saber, né? A chave 1000 eu sei que está nessa determinada aqui posição, entendeu? Isso tem que ser feito de modo rápido, né? Então aqui eu estou chamando de H, né? Então essa função aí é a que vai falar, essa chave está lá naquela posição, tudo bem? Então você vai ter esse mapeamento, né, entre as chaves e as posições da tabela. Agora vamos pegar aqui um exemplo de função hash possível, por exemplo, né? Então aqui a gente vai pegar a função hash, que é o xmod 5, né? O xmod 5, que é isso aqui. É o módulo normal, né? Seria o % lá do C, tudo bem? Você pega a chave, faz aquela divisão e pega o resto da divisão, tudo bem? Então deixa eu subir aqui. Então pronto, você tem aqui essas chaves aqui, 78, 60, 96, 59 e 13. Aí você quer colocar numa tabela que tenha 5 posições, que vai do 0 até o 4. Tudo bem? Então, como é que a gente faz aí? Então, o 78, você vai jogar nessa fórmula aqui, tá? Nessa função aqui. Então, você pega 78 módulo 5. Ele vai deixar resto 3. Né? Então, você vem lá pro... Você vai colocar ele aqui, né? Lá na posição 3. Ok? Aí, o 60 módulo 5 dá resto 0. Tudo bem? Então, você bota aqui. O 96, ele deixa resto 4. Aí, você coloca aqui nessa posição. O 59, ele vai deixar... Desculpa, o 96 ele não deixa resto 4, não. Ele deixa resto 1, tá? Desculpa, é o 59 que deixa, desculpa. Então, aqui deixa resto 1. O 59, esse sim, vai deixar resto 4. Bem, o 13, ele vai deixar resto 3. Ou seja, para estar na mesma posição lá do 78, que é o 3. E aqui a gente teve um problema, né? A gente teve o que a gente chama de colisão. Por quê? Porque você está tentando colocar duas chaves no mesmo espaço da tabela, tudo bem? Isso aqui é a colisão. Então, quando a gente for fazer a nossa função de dispersão, a nossa função hash, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque, veja, aqui você tem uma tabela que tem 5 posições, você tem 5 chaves, só que essa função aqui, ela não vai te fazer colocar cada chave em uma única posição que não dê colisão, tudo bem? Por exemplo, aqui a gente tem que o 2 ele vai ficar um espaço livre, né? Você não vai utilizar o 2 utilizando esses números aqui. E você vai precisar fazer algum tratamento aí, no caso, para o 78 e para o 13. Okay? Por quê? Porque eles têm que ocupar a mesma posição da tabela. Então, o ideal é você fazer uma função de dispersão que ela não dê esse problema de colisão.